14? Perdão, Zacarias capítulo 13. Vamos lá, pessoal, versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Pessoal, o que para vocês aí simboliza essa fonte aberta? Alguém, uma pessoa, meia pessoa? O Senhor Jesus. Senhor Jesus, perfeitamente. A gente vai ver que lá no capítulo 11, eles estavam pedindo pelo Espírito Santo, tá certo? A gente vai perceber que no capítulo 12 está tendo essa confirmação de cuidado, de zelo com Israel, e aqui no capítulo 13, no capítulo 12 já houve, inclusive, o derramamento do Espírito Santo, e aqui no capítulo 13 vai mostrar as consequências disso, tá certo? Ninguém manda estar atrasada, viu? Aí a gente vai ter os reflexos disso aqui, tá? Então, a fonte aberta vai ser justamente o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, essas pessoas vão estar recebendo da palavra, vão estar aceitando o Senhor Jesus, então vão receber sobre a vida delas o sacrifício do Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus, e automaticamente vai estar acontecendo uma transformação mesmo. Cada uma dessas pessoas vai estar sendo, de fato e de verdade, libertas, curadas, convertidas e salvas. E nesse processo, a gente vai observar a purificação do pecado e da imundícia. Só para que isso fique mais claro dentro da gente, abram aí em Salmos, capítulo 46. Todo mundo? Salmos 46, no verso 4. A gente vai ter o seguinte: há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Na sua versão pode estar um pouquinho diferente, uma coisa ou outra, mas o conteúdo final é o mesmo. E aí a gente vai, pelo menos eu fui chamada a atenção pelo rio. Um rio de águas que purificam. E esse rio alegra o Senhor. Quando eu vi essa passagem, eu já pensei naquele momento em que o Senhor Jesus recebe o Espírito Santo e que vem aquela voz do céu, né, que as pessoas identificaram, vem a voz do céu e fala: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem me alegro. E eu não imagino que esse rio seja de fato um rio, mas é uma alegoria, uma forma de tipificar o Senhor Jesus. Através dele vem a purificação e a salvação, e os seus ramos, né, o seu alcance vai ser grandioso. E ele sai justamente do lugar santo, dos tabernáculos do Altíssimo. Onde é que isso está localizado? No Jardim do Éden. No céu. Lembra que a gente Mas esses disse, rios é aqueles que esqueça rio, vai e para o rio é jardim? só uma conotação. Se a gente fosse apegar realmente ao bendito do rio, a gente vai perder a essência. Ele está falando aqui que esse rio, há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus. E se a gente fosse pensar no rio mesmo, na cidade de Deus, a gente pensaria em Jerusalém, e não lá adiante, certo? Mas ele fala que é na cidade de Deus, no lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo.
Então, eu não nem vislumbro isso aqui como sendo em Jerusalém. Eu já vislumbro isso como sendo dos altos céus mesmo. E o Senhor Jesus vem dos céus. Hoje ele está onde? No tabernáculo de Deus, que existe aonde? No céu. Então, lembrada que em Hebreus a gente bateu isso bastante, né? Então, os tabernáculos que nós tivemos aqui, o templo que nós tivemos aqui na terra, era uma semelhança, era uma sombra, né? Hebreus usa esse termo, era uma sombra, né? Um vestígio, uma tipificação do que realmente existia no céu, existia não, do que existe no céu. Então, se a gente for pensar nos rios como sendo um rio mesmo, a gente não vai achar esse rio, tá? Então, próximo ali de Jerusalém, a gente vai achar o Jordão, que, diga de passagem, as águas não são tão limpinhas assim, e esse rio aqui, ele está fazendo uma alegoria justamente porque ele purifica, tá certo? Então, eu imagino que ele está falando justamente de um rio que está no céu, no tabernáculo. É o sumo sacerdote, é o Senhor Jesus. E ele tem água que limpa para dar. Qual seria essa água? O que significaria esse rio que flui dentro do Senhor Jesus? Da parte do Senhor Jesus, melhor dizendo. Quem se O arrisca? Espírito Santo? Perfeito. O Espírito Santo é uma boa resposta, tá? Mas eu iria um pouquinho, de uma forma até um pouco mais ampla. Abra aí João, capítulo 1, verso 1. Capítulo o quê? 1, João 1, capítulo 1, versículo 1. Todo mundo? Aí a gente vai ter assim, no princípio era a palavra, ou na sua tradução pode estar o verbo, e a palavra estava com Deus, e o verbo estava com Deus, e a palavra era Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Se a gente vai entender que é a palavra que purifica, e a gente sabe que é por aí, a gente vai também ter essa personalização, essa tipificação do Senhor Jesus. Porque quem detém a palavra é o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele é a palavra, ele é o verbo. Então, através desse conhecimento, lembra que lá ainda no capítulo 12, eles recebem o Espírito Santo e a visão deles como que se abre. E aí eles vão começar a ter melhor entendimento, melhor compreensão da palavra. Eles vão ter uma melhor compreensão do Messias que se passou. Como é que eles vão ter acesso a isso? É a palavra. Me lembro até de, se eu não me engano, foi Cristiane que comentou que depois do arrebatamento, a gente não vai ter a palavra mais aqui na Terra. Isso, na verdade, não está escrito na Bíblia, se está, eu ainda não li. Eu sei que vai haver perseguição, tá? E, de fato, eles vão correr atrás de todas as publicações que, de alguma forma, se refiram ao Senhor Jesus, ao plano da salvação, à nação de Israel. Então, com certeza, a Bíblia está nessa pegada, está nesse pacote. Eles vão fazer questão de todas as formas de eliminar a Bíblia do nosso meio, mas necessariamente não significa que sobe o Espírito Santo e os livros se apagam, as palavras se apagam. Não acredito que vá ser dessa forma. Não, nunca encontrei embasamento na Bíblia até hoje que justifique esse tipo de pensamento, apesar de eu já ter ouvido isso também, inclusive logo que eu entrei na igreja, que quando viesse o arrebatamento, o Espírito Santo seria tirado da terra e a palavra também, ninguém ia ter conhecimento da palavra. Eu acho que isso não bate com a verdade, eu acho não, eu acredito, é meu pensamento. Isso não bate com a verdade,
Mas que vai haver perseguição, vai. E sem o Espírito Santo, é muito complicado a pessoa ter o entendimento da palavra. Se torna apenas uma narrativa, um texto histórico, um livro, um romance, mas perde o espírito, que é tudo isso que Jesus vem trazendo, né? É porque a Através do Bíblia vai... Senhor Jesus vem trazendo. Observa que antes do derramamento do Espírito Santo, a gente ia ter a palavra, a gente tinha, os judeus tinham a palavra, os hebreus tinham a palavra, mas você percebe que eles não tinham total consciência nem compreensão dela. Tanto que Jesus vem, fica muito claro quem é Jesus, eles sabiam dos detalhes da palavra, então, assim, letra, eles entendiam, eles sabiam, mas não tinha espírito. Eles não conseguiam identificar a palavra, a revelação, o cumprimento da palavra no Senhor Jesus, porque lhes faltava o Espírito. Quando isso vai acontecer, derramamento do Espírito em Israel? Quando estiver na grande tribulação. E aí, ó, a mente deles vai se abrir. Enquanto Dona Maria vai falando aí, vamos avançar aí só um pouquinho para o verso 29. Pode falar aí, Dona Maria. É que a Bíblia, ela vai ser proibida. Exatamente. Vai ser proibida. O filme ali, né, que ele transporta essa Bíblia e ele é perseguido, as pessoas querem pegar a Bíblia e tal, né? E até que ele consegue levar essa Bíblia para uma biblioteca que estão fazendo, né? Porque a Bíblia ela vai ser proibida. Exatamente. Tudo que se E referia ao cristianismo e ao judaísmo vai ser perseguido. nós não vamos ter a palavra para poder ler, meditar. Nós não vamos ter. A não ser aqueles que consigam esconder, não sei, né? Acho que vai ter gente que vai conseguir esconder e meditar, até porque quem tem fé, Deus protege. Mas eu acho que essa parte que você falou é isso, que não vai ter mais a palavra e não vai ter mais a Bíblia. Nós vamos ficar, a humanidade vai ficar sem a Bíblia, né? E os pastores que vão ficar, evidentemente, são pastores que conheciam a palavra, mas não estavam bem com Deus, não teriam sido abduzidos. E aí vai depender deles, de fato, se converterem, de fato, de verdade a Deus, e etc. Exatamente, é por aí mesmo. Então, João capítulo 1, verso 29, a gente vai ver mentira, 29. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus. Esse João Batista, né? Eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo ou que tira o pecado do mundo. Então, mais uma tipificação de que é o Senhor Jesus que está sendo citado aqui no texto de Zacarias. Vamos um pouquinho mais longe? Abra aí Efésios, capítulo 5, um pouquinho aí mais para frente. Efésios, capítulo 5. Todo mundo? Verso 25. A gente vai ter o seguinte: maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água. Que água? A palavra. Ok? Purificando com a lavagem da água pela palavra. Para se apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, a palavra de Deus é que vai trazer essa purificação. Então, você vai ter o entendimento do que é pecado, vai saber o que é o certo e errado, isso é a palavra que dá,
Vem o Espírito Santo para fazer você compreender a palavra e te auxiliar a tomar a decisão certa, te auxiliar a vencer as tentações, vencer os dardos inflamados do maligno, tá certo? As tentações e tomar as atitudes mais acertadas, de modo que você vá se santificando, vai abandonando o pecado, por mais que isso não seja uma coisa rápida de uma vez só, mas aos poucos isso vai acontecendo, essa limpeza, essa purificação vai acontecendo, por quê? Porque você vai conhecendo cada vez mais a palavra. O que nos lembra de Oséias, que fala, meu povo perece ou padece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Geografia, matemática? Não, conhecimento da palavra de Deus, ok? Agora vamos futucar mais um pouquinho o texto. Evolui aí para Hebreus, capítulo 1. No verso 3. Isso, Hebreus 1, 3. O qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Noutras palavras, a gente vai perceber aqui que ele está falando, né, do Senhor Jesus e falando do sacrifício, e o bacana, mais uma vez, a ideia de purificação. Vamos voltar para Zacarias, e aí você evolui para o Zacarias 3. Que foi até o livro, ou melhor, o capítulo, que na última aula o Bispo Júlio mandou a gente meditar. Zacarias 3 foi o capítulo que a Adriana mais se identificou dentro de Zacarias até agora. Ela amou aquela passagem de Josué. E aí a gente vai ver justamente isso. Do versículo 2 em diante. O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua... E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei com vestes finas. E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E aí a gente vai ver que quem está determinando essa purificação, essa limpeza no sacerdote que estava representando todo o povo, toda a nação, não só ele assim, a si mesmo, tá certo? É a pessoa do Senhor Jesus, o anjo do Senhor com letra maiúscula. O Senhor que chama o próprio Deus de Senhor. Volta aí para Zacarias 13. Então, naquele dia haverá uma fonte aberta, né? O detalhe aqui é aberta. Existia a fonte, mas ela estava fechada, tá? Vamos lá. Jesus, ele vem dos judeus para os judeus, né? As ovelhas perdidas da casa de Israel, que o rejeitaram. Por quê? Porque eles ainda não estavam preparados para isso. Mas aqui agora a fonte está aberta para os habitantes de Jerusalém e a casa de Davi, para que haja purificação do pecado e da imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. E aqui eu acho interessante. Que dia é esse, naquele dia? Abra o áudio, Adriana.
Fala aí, Dona Cida. Quando Jesus voltar e aprisionar o diabo, é nesse dia que não haverá mais ídolos no ninguém. Eu fico quando a gente for arrebatado, né? Aí ninguém vai lembrar mais de ninguém. Não, quando a gente for arrebatado, não. No milênio, Dona Cida. Eu acho que é na volta do Senhor Jesus. Eu acho. E acontecerá naquele dia, pessoal, no dia que o versículo 1 está falando, ó. Ó como o versículo 1 começa. Naquele dia. O dia que está havendo o derramamento do Espírito Santo sobre Israel. Tá? Não é ainda o tempo do fim, não é ainda Armagedon, não é Gog e Magog, é naquele dia que está havendo o derramamento do Espírito na Santo. tribulação, Sim, provavelmente isso, na tribulação. Tá? E acontecerá naquele dia que tirarei da terra os nomes dos ídolos. Como eu imaginei isso? Porque realmente aqui ainda não se refere ao milênio. O milênio é depois disso aqui. A primeira ideia que nos traz a mente, né, a memória, é justamente, não, milênio, porque no milênio vai ser um reino de paz, e se vai ter paz é porque está andando tudo conforme a vontade de Deus, e óbvio, não vai haver idolatria. Mas pela trajetória, né, pela lógica, pela dinâmica aqui do texto, não é o momento ainda do milênio. Não é o momento do milênio. Então, aqui a gente vai perceber que a intenção é que através da palavra, através do Espírito Santo, através do guia de Israel, o Espírito Santo, guiando esse povo, eles vão rejeitar a idolatria. Eles vão rejeitar. E eles rejeitando, isso vai ser apagado da terra. Porque isso não vai ficar só com eles. Isso depois vai se expandir. Mas onde vai começar? Vai começar aqui. A igreja, sim, já foi arrebatada, tá? Pelo menos assim que eu vejo. A igreja já foi arrebatada nesse momento aqui. E está havendo um trabalho de purificação apenas e tão somente com Israel. Ou vocês visualizam na cabeça de vocês um momento anterior a isso? Não Isso tem. não é os 140 mil, não? 144 mil, é exatamente isso aí mesmo. Esses, os separados, até mesmo para evangelizar os outros durante a tribulação. Exatamente, isso aí. Por isso que a gente vai perceber no final do capítulo 12, né? Tá havendo esse derramamento e tem o despertamento. Quando vai ter o despertamento, então eles vão começar a rejeitar tudo aquilo que é pecado e imundície. Versículo 1. E no momento que eles vão rejeitando pecado e imundície, a idolatria está no pacote. Então, eles vão rejeitar a adoração a falsos deuses e tudo mais que, porventura, eles ainda estejam, de alguma forma, praticando. Tá bom? Eu não vejo um outro momento de derramamento do Espírito Santo dentro de Israel. Vocês conseguem ver aí, na linha do tempo, que a gente tem conhecimento até agora? Não teve. Quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo, dia de Pentecostes, depois da ascensão do Senhor Jesus, tinha alguns judeus, mas não foi para todos os judeus. Foi para aqueles 500 lá, melhor dizendo, né, os 120 que estavam ali congregados. Sim, os outros milhões de judeus estavam aonde? Cadê o derramamento para geral, para todo mundo? Né? E ele chega e fala, não, nesse dia retirarei o nome dos ídolos. Bom, até hoje a gente tem nome de ídolos na terra. Então, não poderia ser nesse momento passado, porque não há o cumprimento dessa palavra ainda nos dias de hoje. Se a gente for observar, existe ainda idolatria na terra. E ele está dizendo aqui que isso não haverá mais na terra. Então, eu imagino que vai ser no tempo posterior. Concordam comigo ou alguém pensa diferente? Pensar diferente, fale, velho. Eu pensei, isso aí será mesmo. que não foi só para os judeus?
Não entendi, Isis. Esquecerem o nome dos ídolos, porque até o presente momento os judeus eles não cultuam outros deuses. Beleza, Chegaram a Isis. cultuar, mas não Beleza, mais. perfeito, perfeito, perfeito. Se aqui não tivesse escrito da terra, se tivesse escrito da casa de Judá, da casa de Israel, de Jerusalém, da Judéia, eu iria concordar com você. Mas aqui ele fala que tirarei da terra. Né? O que vocês acham? Vamos em frente. Tirarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. Isso, porque depois dessa parte aí, depois dessa fase aí, vem o reino milenar. Então, é um período que, de fato, não vai ter mais nada disso. Isso. Aí a gente vai começar com isso aqui. Porque logo depois vem o milênio. Entende? Então, aqui é o começo. Então, se a gente for imaginar um tempo realmente cronológico, a gente vai perceber que isso aqui vem logo em seguida. Ok? Pode falar, Adriana. Ele fala aqui que também vai cortar os profetas. Quando ele fala para cortar os profetas, aqueles pastores que não levaram a palavra corretamente ou... Adriana, o que dá a entender são os profetas que porventura ainda existam e que falam aquilo que não foi Deus quem falou, tá? A gente pode pensar até num tempo posterior, né? Anterior, melhor dizendo, um tempo anterior, onde existiam os falsos profetas, tipo assim, cadê? Deixa eu ver aqui. A gente vai ver mais na frente. Vamos continuar. No verso 5 e 6, a gente vai ver isso mais na frente, tá certo? Mas, enfim. Também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Não os profetas enganadores, aqueles que não falam segundo a boca de Deus, falam da cabeça deles, da vontade deles, da conveniência deles, para quem se fala. E a gente vai ver um exemplo bem interessante daqui a pouco. E acontecerá que, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor. E o seu pai e a sua mãe, que o geraram, o transpassarão quando profetizar. Bom, vamos olhar no passado. Em que momento isso aconteceu? Vocês lembram aí de algum momento que isso tenha acontecido? Dos pais reconhecerem que aqueles profetas, né, seus próprios filhos, não eram bons profetas, e aí eles mataram? Vocês lembram aí algum momento? Eu não lembro. Não lembro. Então, por isso eu acho que isso ainda vai acontecer. Eu não lembro. Se alguém lembrar aí, pode falar. Abre aí Deuteronômio 18. Verso 20. Todo mundo? Vamos lá. Mas o profeta que ousar falar uma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha ordenado que fale, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Lá atrás, isso já estava determinado pelo próprio Deus que deveria acontecer, para que realmente fosse preservada a pureza das mensagens que os profetas falariam. E a gente vai ver alguns exemplos de que realmente aconteceu de profetas falarem mentiras. Abre em Jeremias 14.
Todo mundo? (14:14). Então disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles vos profetizam falsas visões, adivinhações e coisas que não existem. E o engano dos seus corações. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha enviado. Contudo, dizem: espada e fome não haverá nesta terra. Pela espada e pela fome serão esses profetas consumidos. Então, um outro profeta dizendo como que tem que ser tratado um profeta que não presta. Vocês já imaginaram se isso virasse moda nos dias de hoje? Ia ser uma chacina. O versículo 16, deixa aí marcado, que o 16 a gente vai ler daqui a pouco. Não feche aí sua Bíblia, não. Deixa aí marcado. Vamos voltar aí para Zacarias. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem mais se vestirão de mantos de pelos para mentirem. Esse manto de pelos fazendo uma alegoria, né, aos profetas bem renomados entre eles, principalmente o Elias, Eliseu e o João Batista. Não significa que todos os profetas usassem esse tipo de manto, mas sim Elias usava, e principalmente Elias e João usavam, e eles realmente foram uma notoriedade no meio dos judeus, tá certo? Então, é como se eles vestissem uma capa que desse a eles uma certa autoridade, uma certa importância, uma certa relevância, tá? E até mesmo credibilidade. Poxa, eu uso a capa assim como usava o profeta Elias, tá certo? Então, seria só uma capa mesmo, tá? Nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque certo homem me ensinou a guardar o gado e desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas que fui ferido em casa de meus amigos. Então, vamos esmiuçar aí um pouquinho mais esse texto. Abre aí em Amós, capítulo 7. Amós está aí um pouquinho antes de Zacarias. Essas feridas são aquelas quando eles se cortavam, se autoflagelava, que nem quando eles fizeram lá em Elias e os profetas de Baal. Perfeito. Amós, quanto? Capítulo 7. Verso 10. Verso 10, a gente vai ter o seguinte: então Amazias, o sacerdote de Betel, enviou a Jeroboão, rei de Israel. Então vamos situar aqui. Esse momento aqui era quando Israel estava separado de Judá. Então, reino do norte, reino do sul. Ok? Amazias, sacerdote de Betel. Betel, a essa altura, já tinha virado uma cidade, ou melhor, um centro de idolatria. Já existia lá um templo idólatra, um templo idólatra, tá bom? E Amazias provavelmente já estava servindo, cultuando o Deus vivo nosso, de uma forma já misturada, contaminada com aquelas influências idólatras que existiam lá no meio deles, já que eles tinham ali uma influência da Síria, dos fenícios e já realmente
da Assíria, não, era mais os sírios fenícios, já estavam bem contaminadinhos. Então, Amazias, então leia-se, um falso profeta. Sacerdote de Betel enviou a Jeroboão, nessa época era o rei de Israel, que foi inclusive quem proibiu o reino do norte, né, o povo do reino do norte, ir sacrificar e adorar a Deus em Jerusalém, que foi onde Deus disse que ele deveria ser cultuado, tá? Dizendo: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. Amós, um outro profeta que estava dentro de Israel, dentro do reino do norte, só que esse sim, usado por Deus, falando o que vinha da boca de Deus. Só que ele falava, não eram palavras de vida, eram palavras de morte, era juízo de Deus. Vamos lá. Tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não é capaz de suportar todas as suas palavras. Então, o próprio profeta, o colega, né? O colega sabotando o outro colega. Pois assim diz Amós: Jeroboão morrerá pela espada e Israel certamente será levado cativo para fora da sua própria terra. Lembrando que isso aconteceu e Israel foi levado cativo pelos assírios. Eu também, Amazias, disse a Amós: ó vidente, vai-te, foge para a terra de Judá, e ali come pão e ali profetiza, mas não profetizes mais em Betel, pois é santuário do rei, e é a casa real. Se você ler o rei aí, está com letra minúscula, né? Então, o santuário não tem mais nada a ver com Deus. Aquele santuário é para atender as necessidades do rei, as necessidades de Jeroboão. Não tem mais nada a ver com Deus, está claro aí, nítido, que ele não tem mais pacto com Deus, ele não tem mais aliança com Deus, ainda que seja um profeta que conhecesse todas as leis de Deus. Então respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sincômoros. E a gente vê aqui uma inversão. Enquanto aqui, de fato, Amós está dizendo: não sou profeta, não. Sou profeta. Porém, o Senhor me tirou de seguir o rebanho e o Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo de Israel. Tá? Então, enquanto aqui, no texto de Zacarias, a gente está vendo que o profeta está tão envergonhado, o profeta sabe que ele, na verdade, é um mentiroso, é um falso, um hipócrita, que ele não abre mais a boca nem para dizer que ele é profeta. Ele não tem mais linhagem sacerdotal. Ele não quer admitir isso. Não, não, não. Eu sou só um agricultor, sou um homem do campo, desde criancinha. Você está me confundindo com alguém. Aí ele chega aqui e diz, né? Agora, portanto, ouve a palavra do Senhor, tu dizes: não profetizes contra Israel, nem deixes cair a tua palavra contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua esposa será prostituta na cidade. Muito forte, hein? Teus filhos e tuas filhas cairão pela espada, a tua terra será dividida por linha, e tu morrerás em uma terra poluída, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Em outras palavras, você que está agindo contra o reino de Deus, você vai ser envergonhado e destruído. E o que eu estou profetizando, que vem da boca de Deus, vai se cumprir independente da sua vontade. Tá bom? Então, esse é um exemplo que eu queria mostrar para vocês. Acontecia isso, aconteceu, sem sombra de dúvidas, tá certo? E eu acredito que isso vai ainda acontecer mais vezes lá em Israel. Bom, Cristiane trouxe aí ontem, né, anteontem, aquela notícia de que em Israel, já tinha comentado aqui com vocês também, eles já estão lá pleiteando um Messias, né? Já estão avaliando lá uma pessoa, um senhor, que ele poderia ser o Messias, inclusive um rapaz relativamente jovem. E que dentro do que se espera do Messias, ele não se encaixa, na verdade. Então, já seria um falso Messias. Porque o Messias, na verdade, ele tem que ter um poderio político e não um poderio religioso. E isso que eles estão apresentando
não tem um poderio político, ele é apenas um religioso, faz parte lá da congregação deles, né, se eu não me engano, os ultra-ortodoxos, mas vamos lá, é um falso profeta, certo? E quem está em redor dele? O que vocês acham? Enganados, iludidos, não tem o Espírito Santo, não tem como ser guiado. Não tem o Espírito Santo, aí fica assim, cego guiando outro cego, vai dar onde isso? Vai dar no abismo, né? Então, agora, abre aí em 1 Reis, capítulo 18. Todo mundo? Capítulo 18, no verso 28. Aqui já é aquele momento em que está, como a Maiana citou, momento em que está acontecendo o desafio do Monte Carmelo. E eles gritaram alto e se cortaram, segundo o seu costume. O hábito, né, dos sacerdotes, dos profetas, dos deuses estranhos, né, de Baal e Aserá. Se cortaram, segundo o seu costume, com facas e lancetas, até que o sangue se derramou sobre eles. Então, daí que vem as feridas, né? E quando Zacarias faz alusão a essas feridas, né, que a pessoa vai e pergunta lá ao profeta, sim, o que são essas feridas aí? Ele está escondendo. Não, isso aqui foi brincadeira lá com meus amigos. Ele está, na verdade, querendo esconder que ele é um falso profeta. Por quê? Está com medo de morrer. Porque os falsos profetas vão ser eliminados. E quando ele fala aqui traspassado, a gente imagina logo uma lança, uma espada, né? Em primeiro lugar, uma espada. Hoje em dia a gente não tem luta de espada, né? Isso aí é coisa do passado. Agora é tiro mesmo. Tiro, gás, alguma outra forma assim de sacrifício, cadeira elétrica. Sacrifício não, né? De homicídio. Tá bom? Então, Cadê? Sim. E eles gritaram alto e se cortaram, segundo o seu costume, com facas e lancetas, até que o sangue se derramou sobre eles. E sucedeu, quando era passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora da oferta do sacrifício do anoitecer, que não houve nem voz, nem ninguém para responder, tampouco alguém que se importasse. Então, falso profeta, porque eles invocavam o Deus deles, né? Invocavam o Deus deles e não tinha resposta. Por quê? Porque o Deus deles era falso, pô. Não tem poder. Realmente não iam ter resposta nenhuma. Vamos aí para Oséias, capítulo 7. A Bíblia está tão viciada em Oséias que não teve dificuldade nenhuma para abrir, né? Capítulo 7, verso 14. E não clamaram a mim com o seu coração. Isso aqui é Deus falando. Não clamaram a mim com o seu coração, quando davam uivos sobre as suas próprias camas, se ajuntam para o trigo e para o vinho, e se rebelam contra mim. Essa questão do uivos em suas próprias camas é justamente que, depois de um ritual, por conta do trigo e do vinho, né, o ritual para agradecer o plantio lá para Baal, tal. Então, eles iam e participavam daquele ritual, e onde eles se cortavam, eles se mutilavam. Depois que se mutilavam lá, completamente endemoniados, possessos, na hora não sente dor, né? Pergunta a uma pessoa manifestada. Normalmente, a maior parte das vezes, ela não sente dor. Ela não sente nada. Às vezes, não tem nem consciência do que está acontecendo, tá? Mas quando Satanás sai, aí a pessoa vai sentir a dor na alma dela, no corpo dela. E ficam lá as marcas, né? As feridas, Satanás rindo de um lado e ela gemendo do outro. Então, quando ele fala aqui, volta aí para Zacarias, tá? Quando ele cita essa situação, não sou profeta, sou lavrador, porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde a minha mocidade,
Aqui ele está fugindo da responsabilidade, porque ele está com medo de ser morto. Diferente lá de Amós, que ele assumiu a responsabilidade, ainda que de fato ele fosse um mero agricultor, né? Mas ele disse, não, o Senhor me enviou. Então, acabou, ele era servo do Deus Altíssimo. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas que fui ferida em casa de meus amigos. Né? Então, ele vai arranjar uma conversa, vai desconversar, né? Não, isso aqui, brincadeira de amigo, nunca vi. Que diabo de amigo é esse que fica cortando um ao outro, né? Então, não vai ter nem como eles fugirem da verdade. Nem tem como fugir da verdade. O Bom, menino morreu com a brincadeira com os amigos. O Kevin. o velho nem me fala desse Kevin, velho, nem me fala. O cabra tava lá drogadão, não vou nem botar a culpa nos coleguinhas. O cara fica drogadão, chapadão, ainda aparece em horário nobre, em rede nacional, para ficar falando de um cara que eu nunca vi na minha vida. O pessoal disse que era famoso, nunca ouvi na minha vida. E aparece lá em rede nacional. Horário nobre levou mais de 20 minutos de acho pera aí, pessoal, pelo amor de Deus. Eu fiquei ali pensando, o objetivo é, como é que se diz? Distrair a gente? Não sei. Qual era o objetivo daquilo ali? Jogar na nossa cara que a gente é abestalhado, né? Mas, enfim, eu não quero nem voltar ao bendito do Kevin. Enfim, ele estava drogado. Se jogou lá porque Satanás incorporou naquele miserável. Diga-se passagem. Ele estava traindo a mulher, disse que a mulher chegou na hora, ou foi os amigos que disseram que era mulher, e ele pegou e pulou porque ele estava transando com a modelo que eles tinham encontrado no calçadão. Amarrado. E diz que aquele baixinho que participou da Fazenda, Yuki, sei lá. É outro assim que ninguém conhece, Yudi, sei lá, um molequinho assim, que hoje é convertido, diz que ele pregou recentemente para ele. Apareceu, eu vi só o título assim, Yudi, acho que é Yudi, pregando. É Yudi Tamashiro. Eu sei. Ele pregando, inclusive, para esse Kevin aí. Isso era importante, isso ele devia aparecer em rede nacional. Que ele teve a oportunidade de salvação e ele desprezou, mas não, ficou lá mostrando. Vamos voltar ao texto, não me deixe nervada, não. E ontem eu cheguei na igreja para assistir a reunião da noite, a minha obreira, Cris, você ouviu falar do MC que se matou? Nem sabia o que estava acontecendo. Vamos voltar para o texto que é mais interessante. Esquece, deleta. Azar dele que não quis aceitar. Eu estou sabendo disso agora. Hã? Não está perdendo nada. Pois é, não está perdendo nada em só saber agora. Estou tendo a notícia agora. Então, vamos lá. Enfim, os falsos profetas dentro de Israel, quando eles tiverem a mente deles aberta, tá? Eles simplesmente vão rechaçar, desprezar, tá certo? Qualquer tipo de influência que venha mais uma vez afastá-los de Deus, que fique sabido isso, tá? Então, Deus vai dar oportunidade de regeneração para Israel por completo, mas vai começar com as dores, tá? Mas eles vão ter oportunidade. Pode falar aí, Maiana. Lá em Deuteronômio 13, Deus fala que quando alguém vier chamar a gente, chegasse para chamar o outro, para seguir a outro Deus, e que essa pessoa que foi chamada para idolatrar, cultuar lá outra imagem, ela mesma fosse a primeira a juntar a congregação e apedrejar. Deuteronômio 13, do versículo 6 ao 10. E não precisa nem isso, basta você pensar um pouco, porque quando eu era criança, eu aprendi com meu pai a acender vela para santo. E chegou uma época que eu falei, rapaz, o dinheiro que era para mim estar comprando bala, eu tô gastando com vela para essas pragas que não tá fazendo nada, essa tropa de Satanás. Eu falei, você quer saber? Não acendo nenhuma mais. Aí peguei e comecei. Sim, aí você não acendia a vela, aí pegava a balinha e botava lá no pratinho para eles? Mas, menino, dependendo deles, vão morrer de fome. Não, eu não mexia com essas coisas, não. Eu acho que uma vez que a mulher estava falando, eu estava com 2 balas, eu falei, tá bom, toma. Mas ainda não tinha esse entendimento. Você tem uma ideia, nem bala de
da época lá eu ia, porque eu não ia entrar num bolo de gente para disputar uma bala e ainda sair correndo, que nem gente besta. Falei, de mim fica lá, eu pego 10 centavos, compro 4 balas e pronto. É muita humilhação, também acho. E eu mesma, eu era uma criança. Eu mesma vi que não estava tendo resultado, não estava acontecendo, e pulei fora. Não precisou levar adiante, então é tudo uma questão da pessoa perceber que não tem resultado, porque eu estava conversando com uma obreira e ela disse que teve uma mulher que estava com câncer, e os obreiros tudo, o corpo de obreiro todo lá orando, intercedendo por essa mulher depois que ela foi curada. O que foi que ela fez? Ela pegou a glória que era para dar a Deus e foi dar para quem nem se importou de ir lá na casa dela, que era o pessoal que servia lá outros deuses, para ver se ela tinha morrido. Foi para eles que ela deu a glória. Aí depois não quer que a mão de Deus pese? Voltando outra vez essa doença, ela vai escapar? Não vai dar tempo nem de gritar Maria atrás da vela. Calma, que a gente não sabe como é o trabalho de Deus, também não vamos ficar aqui acusando. Vamos evoluir. Vou editar nada, Fernanda, editar nada. Versículo 7. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor. Quem é esse pastor, pessoal? Seria o profeta da época lá que estava guiando o povo, porque está com letra O falso minúscula. profeta. Sacerdote? Eu imaginei que seria o Senhor Jesus, mas está com letra minúscula. Ufa, oh, glória a Deus, alguém me salvou. Pensei, Senhor Jesus. Jesus. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor, contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos pensar aí um pouquinho. Quem é companheiro de Deus? Senhor Jesus. É Jesus e o Espírito Santo. Não tem outro companheiro. Abraão foi amigo, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, Daniel foi um homem muito amado, mas não teve ninguém que Deus na Bíblia chamou de companheiro. E é um homem que é companheiro, tá? Então, é uma personificação do Senhor Jesus. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor, contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Que espada é essa, pessoal? Abra os áudios, velho. Vocês ficam falando com o áudio fechado? Foi quando A os palavra soldados foram atrás para prender? Um de cada vez. Como é que é, Adriana? A palavra? Eu acho que foi a crucificação, foi, não? Quando ele foi crucificado, as Pode ovelhas ser, dele a profecia. se espalharam. A palavra, não a profecia? Profecia até Foi ficou a- mais engraçadinho aí, mas vamos lá. Profecia ficou engraçadinho. Gostei de profecia. Fala, Maiana. Eu imaginei que fosse no momento da traição, quando os soldados foram lá buscar ele com Judas, porque eu não sei se foi naquele momento ou uns momentos antes, ele citou essa passagem aqui, lá em Mateus e em Marcos fala que ia ferir o pastor e as ovelhas iam ser dispersadas. Fala aí, Eu Cristiane. também pensei nisso, Pronto, nesse momento aí. tá bom. Ó espada. A espada, pessoal, essa espada é de Deus. É Deus que está determinando que isso aconteça, tá? Desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, fere ao meu companheiro. Espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Então, quando a gente tem o sacrifício do Senhor Jesus, a gente já sabe que desde antes da fundação da terra, isso já estava predeterminado que aconteceria. Chegaria o momento
em que o Senhor Jesus, ele serviria como Cordeiro Redentor de todas as nações, de todos os povos da humanidade. E ele já sabia que ele ia morrer. Tanto Jesus sabia, como o próprio Deus não fez isso segredo para ele, com certeza, e Deus já tinha determinado, ó, vai chegar um momento, né, nessas gerações, nessa humanidade, nessa nossa criação, em que vai ser necessário vir um Redentor, que vai ser necessário haver uma purificação. Essa purificação vai ter que ser por meio do sangue. Não vai ter sangue puro lá. Você vai ter que descer lá na terra, Jesus, e você vai ter que morrer sacrificado. Bom, eu estou falando você porque não sou eu falando, né? Deus falando com ele. Então, você vai ter que descer e você vai ter que morrer no lugar dele, você vai ter que se fazer homem, você não vai poder usar da sua divindade em seu favor. Então, fica esperto aí que daqui a um tempo isso vai acontecer. E aí, isso aqui é o que acontece. O próprio Deus vai e levanta sobre o próprio companheiro, sobre o próprio filho, ele levanta a sua espada. Bom, obviamente que não foi necessariamente Deus que foi lá com a espada, mas ele criou uma situação e que no final a crucificação através dos romanos é que deu a conclusão, o desfecho final do sacrifício do Senhor Jesus. E por que ele faz isso? A gente já está meio careca até de saber, porque nele estava concentrado todos os pecados do mundo, de uma forma tão abominável que nem mesmo as pessoas estavam lá para ver o que ia acontecer com ele, de forma de tentar ajudá-lo, a não ser João, que estava lá bem distante, né, vendo que estava tudo acontecendo, junto com as mulheres. O resto todos se param, e as outras pessoas que estavam lá estavam torcendo para que a crucificação tivesse êxito, na verdade. Então, por que tudo isso aconteceu? Porque nele estava concentrado todo o pecado da humanidade de todos os tempos. Ao ponto que o próprio Deus não quis nem ficar lá para ver, porque era extremamente repugnante, nojento e desprezível. Tá? É assim que o nosso pecado é. Graças a Deus que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então, vem Deus e tem essa magnífica ideia, e ele mesmo fere o pastor, tá? Foi um decreto dele. Abre aí no livro de Isaías, capítulo 53. Todo mundo? 53, no verso 10. Aí a gente vai ter o seguinte: contudo, agradou ao Senhor feri-lo. Ele o submeteu a padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá a sua descendência. Ele prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Então, noutras palavras, agradou o Senhor feri-lo. Foi da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Vontade de Deus. Então, isso satisfez a Deus, satisfez porque, na verdade, ele amou o ser humano acima de tudo. Então, alguém tinha que morrer no lugar do ser humano. Vá, meu filho, porque depois você tem poder para ressuscitar e tornar essas pessoas também com poder para serem ressuscitadas. Então, você vai ter que fazer isso aí, está do meu agrado e vai dar tudo certo. Mas olha, fica tranquilo, porque depois que tudo isso acontecer, vamos para o verso 11, ele verá o penoso trabalho de sua alma e estará satisfeito. O próprio Jesus, ele vai ver, doeu pra caramba, mas valeu a pena. Pelo seu conhecimento, meu justo servo justificará muitos,
porque ele carregará as iniquidades deles. Portanto, eu dividirei para ele uma porção com o grande, e ele dividirá o despojo com o forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte, e ele foi contado com os transgressores, e ele carrega o pecado de muitos, e fez intercessão pelos transgressores. Em outra versão, a gente vai ver a coisa de uma forma mais simples, mas, enfim, sendo dada a ele toda a autoridade sobre o universo, inclusive a possessão de todas essas almas que vão crer nele e que depois ele vai pegar tudo isso e entregar para o Pai, como um bom filho que ele é. Tá bom? Então, fazia parte do plano de Deus toda essa tragédia. E aí, como vocês mesmos sabem, vocês mesmos já viram, está lá o Senhor Jesus no momento que ele está anunciando mais uma vez que ele vai ser entregue aos romanos, que ele vai morrer, que ele vai ter que passar por essa experiência, né? Ele chega e fala que assim que ele morrer, as ovelhas vão se dispersar. Aquelas pessoas que creram nele, que creram no Senhor Jesus, assim que ele morrer, essas pessoas vão se dispersar, e a gente sabe que é o que acontece. Antes mesmo que ele morra, só na trajetória da crucificação, aquelas poucas horas, todo mundo já tinha sido dissipado, né? E só quem fica realmente são as mulheres, algumas mulheres, e o João, mas também acompanhando de longe. Eu acredito que é até que dando mais suporte para as mulheres que estão lá, entendeu? Do que necessariamente querendo ajudar o Senhor Jesus, porque não tinha muito o que ser feito, né? Não tinha muito o que ser feito. Ninguém realmente impediria aquilo ali naquele momento. Ok? Então, bom, vamos em frente aí. Não, não vamos em frente, né? Já acabou. Não, vamos em frente. Falta mais um aqui. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expiarão, mas a terceira parte restará nela. Noutras palavras, 2/3 da terra vão perecer, 2/3 da terra vai morrer. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Como é, pessoal, que a gente faz essa purificação? Quer dizer, a gente não, né, Deus? Como é que Deus vai realizar essa purificação aí? O que vocês acham? O que seria isso de passar pelo fogo? Porque se realmente uma dessas pessoas passar pelo fogo, capaz de morrer, né? Fala aí, dona Maria. Eu acho que isso aí já está falando o mesmo que em Apocalipse. Né? 2/3 da terra serão eliminados. Já aconteceu o arrebatamento, e o pessoal ficar em várias passagens tem. Grande vai ser o galardão, porque também grande será a prova. Não estará mais o Espírito Santo, os pastores que estão são pastores, são os de Deus, mas a gente já sabe que não é daqueles pastores que Deus diz não vos conheço, diria não vos conheço, e aí a gente vai ficar com a Bíblia proibida, tudo, não é? E aí o indivíduo vai ter que ter muita fé, sabe? Eu fico pensando, porque essa questão aí do chip mesmo, porque a marca da besta é o chip. E tem muita gente já usando chip, né? Essa história de usar... Ainda não é o chip da marca, ainda não é, mas é o Não, prenúncio do que será a marca, sem dúvida. porque você vê que agora esse negócio do PicPay não usa dinheiro. A intenção é acabar com o dinheiro. E acabar com o cartão também. Porque a gente sabe que os cartões são roubados, são clonados, entendeu? Então, eles vão usar isso como uma segurança. Você vai ter um chip dentro de você
E esse chip vai ajudar você a fazer todos os seus pagamentos, ninguém vai te roubar. Vai ser um negócio assim, entende? Uma coisa para ser bom para você chegar no hospital, já saberem, já terem sua ficha com o chip. Essa vai ser a conversa da mídia. Mas, na verdade, é a marca do anticristo, porque é ele que vai estar liderando tudo. Exatamente. E é isso aí. Dona Maria foi em cima do ponto. Essa terceira parte, passar pelo fogo, é justamente passar pelas provações, pelas dores, pelas privações, por tudo aquilo que vai acontecer durante a grande tribulação. Não vão ser momentos fáceis, com certeza, como a gente já viu, tem que vencer a marca da besta, tem que arrumar lugar para se esconder, tem que arranjar estrutura para manter a fé acesa, não tem igreja, não tem congregação. Então, o cara que passar por isso aqui, né, realmente é um Abraão, vai ser um Abraão. Não vai ser fácil sobreviver nesse momento. Vamos lá, Abraão, quando passou fome, passou aperto, ele se picou, foi para o Egito. Esse daqui não tem onde ir, não tem Egito para ir. Aonde ele for, ele vai ser marcado. Opa, você não tem a marca. Tá estranho, ou você aceita a marca, ou você vai ser preso, vai ser morto. Enfim, né? Aí a gente tem algumas outras coisas que podem acontecer, a gente vai ventilar sobre isso lá no Apocalipse, mas essa terceira parte, ela vai passar pelo fogo. Então, Deus está dizendo, olha, para entrar no céu, vai ter que ser valente mesmo. Não vai ter, não pode ser falso pastor, não pode ser falso convertido. Ele tem que ser realmente nascido de Deus. Não vai ser qualquer um. Não vai ser. E quando a gente pensa que ainda tem a bendita da marca da besta, bendita não, maldita. Quando tem a maldita da marca da besta, é complicado. Não vai, realmente não vai ser um momento fácil, então vai ser como se fosse passar pelo fogo. Abra em Isaías, capítulo 48. Ok? 48, no verso 10. Eis que eu tenho te refinado, te purificado, te aperfeiçoado, mas não como a prata. Eu tenho te provado dentro da fornalha da aflição. A prata vai no fogo, literalmente. Literalmente, vai ser purificada. Prata e ouro no fogo. Mas ele fala aqui, não é bem como a prata, não, mas é muito parecido. Eu tenho te provado dentro da fornalha da aflição, das dores, da perseguição. Vai em Jeremias aí, capítulo 31. Jeremias 41. Capítulo 31. 31. Surda! Ela acha que o áudio dela tá fechado. Problemática. Problemática. Sem comentários, sem comentários. Então, Jeremias 31, verso 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, com Israel inteiro, né? Está reunindo novamente os dois reinos, reunindo as 12 tribos também. Não conforme o pacto que eu fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles quebraram meu pacto, embora eu os tenha desposado, diz o Senhor. Porém, este será o pacto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, eu colocarei minha lei no seu íntimo, muito forte isso aqui. E eu escreverei nos seus corações, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E eles não ensinarão mais cada homem ao seu próximo,
e cada homem ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos conhecerão a mim, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois eu perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais do seu pecado. Então, isso a gente já viu em Oséias, aproveitando até, abre aí em Oséias capítulo 2, mas ele justamente está concretizando comida. Só Deus e Fernanda. Vimos isso em Oséias. Abre aí em Oséias capítulo 2. Então, ele está concretizando, né, todos os seus projetos, ele já profetizou isso para Jeremias, está confirmando aqui em Zacarias, e o início do texto, finalzinho do 12, início do texto agora, é justamente ele falando, olha, vocês todos vão ter acesso à palavra de Deus, tá certo? Eu vou tirar do meio de vocês todos aqueles que não prestam, os impuros, os falsos, entendeu? Os idólatras, os mentirosos, os que vestem capa, não, esses daí não vão ficar, não. Eles não vão suportar aflição, não vão. Mas aqueles que vão suportar são esses aqui, que vão conhecer minha palavra. E não vai nem precisar, olha que interessante a necessidade do Espírito Santo, não vai precisar um ficar pregando para o outro, ir para a igreja, né? Vamos fazer uma reunião Zoom, não vai precisar. A palavra de Deus vai estar escrita em nossos corações, nossos não, deles lá, né? A gente já subiu nessa altura. A palavra de Deus vai estar escrita em seus corações. E eles vão saber exatamente a decisão certa a tomar. Maravilhoso. Só que esse derramamento do Espírito Santo, pessoal, vai ser sobre Israel. A igreja que ficar, a igreja, né? Vamos separar. Israel, igreja. A igreja que ficar vai passar apuro, porque não vai ter Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser só para Israel, e a gente já sabe até o número de selado. Entendeu? E diga-se passagem, é pouco. 144 mil pessoas é muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. Tá? Não é nem uma Lauro de Freitas. Não é uma Lauro de Freitas. Imagina o tamanho de Israel. Não é uma Lauro de Freitas, 144 mil pessoas. Vai ser apertado. Mas Deus está dando a deixa toda antes. Deus está avisando tudo antes. Para que quando chegue o dia, eles não tenham do que reclamar. Eu não sabia. Não sabia, mas eu deixei escrito. Por que vocês não aceitaram Jesus lá atrás? Tá? Então, Oséias aí, capítulo 2. Já abriram? versículo. Eu já falei que minha Bíblia está viciada em Oséias. Não preciso fazer muita coisa, já abre. 23. E aí a gente vai ter aquela transformação. E a semearei para mim na terra, e terei misericórdia dela, que não obteve misericórdia antes. Só que depois de lavada, depois de purificada, depois de transformada, eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo. E eles dirão, tu és meu Deus. Então, a gente viu que em Oséias, né, Oséias teve 2 filhos, justamente para negar Israel. Não meu povo, e qual era o outro? Não sou seu Deus, né? Desfavorecida. Desfavorecida. Pois bem. E agora não, agora é diferente. Teve um outro, é que agora eu não lembro. Teve um outro texto que eu li que falava que, em Apocalipse, que essas pessoas vão estar fartas da bênção de Deus. Sabe quando a gente vai lá na churrascaria, come, eu estou gastando muito dinheiro, eu tenho que fazer valer. Aí come, mesmo sem ter, a fome já passou, mas você continua comendo, porque a carne está lá, você não pode desperdiçar aquele negócio, entendeu? Você está pagando caro, aí você come. Você não aguenta mais de comer quando você está farto. Aí vem aquela sobremesa, você não aguenta mais a sobremesa, mas você come ainda assim. Você come. Aí no final você quer tomar aquela água com gás. Matou, né? Aí matou. Você vai virar... Não suporta mais nada. Pois bem, vai ser nessa qualidade aí, velho. Farto. Meu povo será farto das minhas bênçãos.
Não lembro agora, que eu li vários textos hoje, não me lembro agora exatamente onde foi que eu li. Mas, enfim, tá certo? Voltando aí a Zacarias, aí a gente vai ver justamente essa reviravolta. Em Oséias, não meu povo, entendeu? Não sou seu Deus. E aí a gente vai ver agora o contrário, tá? Eu farei passar essa terceira parte pelo fogo, purificarei como se purifica a prata, e aprovarei como se prova o ouro, pelo fogo, né? Fogo da aflição, a gente já viu. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Muito bacana, né? Maravilhoso. O judeu que ainda não aprendeu isso é muito burro, mas enfim. O que fica aí para vocês? Quem tem alguma coisa aí a acrescentar, fala aí para gente. Fernanda, que está muito tempo calada, já tem 2 semanas sem participar aqui com a gente. Fala aí, Fernanda. Não tenho muito a acrescentar, não. Para mim foi bom, porque eu não tinha meditado esse capítulo, meditei o capítulo errado. E fui vindo junto e aprendendo, né? Na verdade, também casando com um pouco que a gente acha que sabe. Mas foi muito bom, eu gostei. Não tenho muito o que acrescentar, não. Foi mais um alimento. Isis. O que ficou para mim, a importância das lutas, das provações, para nos refinar na fé, assim como o ouro. E nos qualifica também. Ele diz aqui que aí eles orarão a mim e eu os atenderei e direi, vocês são o meu povo. E eles responderão, o Senhor é meu Deus. Eu achei isso extremamente interessante. O como as lutas diárias e a gente exercitando a nossa fé nos fortalece e nos aproxima de Deus. É isso. Perfeito. Dona Cida. O verso 13, né? Naquele dia, eu peguei para mim, naquele dia, o dia do arrependimento, da limpeza, e sempre o problema é sempre o mesmo, da criatura com o Criador, adoração a deuses estranhos. Ele vai por pegar aquelas pessoas, né, que queira se arrepender, eu entendi isso, que quer se arrepender, limpar e adorar Ele, que é sempre assim, né? A Bíblia toda é sempre Ele pedindo como é o nome? Que se arrependa e que adore sempre a Ele. E o povo sempre na rebeldia, adorando a deuses estranhos. Quando a gente adora a deuses estranhos, a gente diz o quê? Que Deus é menor do que os deuses, né? Porque se a gente adora um Deus, é porque Deus é menor do que os deuses. Então, eu vejo isso aí. Perfeito, dona Cida. Neide. No dia que não tem nada para dizer, não, Neide. Não, dona Lília, hoje não. Opa aí. Então, não, eu vou falar, hoje eu não vou dizer. Bom. Fale. O que ficou para mim é bem um complemento, né? Que a senhora explicou bastante. O Fernanda também falou, Dona Cida, mas o que ficou mais para mim mesmo é que temos de andar com Deus, seguir os mandamentos, aceitar a palavra do Senhor para partirmos no arrebatamento, porque quem ficar vai sofrer muito. E para ganhar salvação, esses que ficarem, que não somos nós, esses que ficarem, vai passar pelo fogo para ter a salvação. E muitos vão negarem a Deus e vai perder a salvação. Isso foi que ficou para mim. Com certeza, vai ser dureza. Adriana? Essa palavra ela foi escrita para os judeus, né? Zacarias está falando para os judeus. É porque eu falei uma palavra outro dia, Laiana me corrigiu, eu estou tentando não falar a palavra errada.
mas eu não consigo, então vou deixar pular essa palavra. Para eles, né? No momento que eles estiverem lá, no futuro, mas se apresenta agora na nossa vida, porque essa é a nossa oportunidade, né? Nós temos a oportunidade de ser refinado, né? Passar pela essa fornalha, estar limpo, para quando chegar o nosso dia, que a gente não sabe nem o dia, nem o momento, nem a hora, estar preparado, estarmos com nossas vestes limpas, estarmos com nosso óleo, nosso azeite, né, nas nossas mãos, não está indo ainda buscar o nosso azeite. Então, a gente tem essa palavra do 12, do 13, lá do 3, que me pegou muito, porque esse livro ele é muito rico, ele fala conosco nos dias atuais. E olha quantos anos lá atrás ele foi escrito. Então, se a gente for analisar, Deus, ao tempo todo, ele está conversando conosco. Ele está nos orientando. Ele deixou a palavra dele para os queridos de coração deles, mas nós recebemos essa palavra e temos que praticá-la, porque não adianta a gente, acho que é a segunda vez que eu falo isso, mas não adianta a gente o tempo todo só ter palavra e não ter a prática da palavra, né? Ter o conhecimento, a gente está se enriquecendo de conhecimento, mas temos que pôr em prática esse conhecimento. Temos que, a cada dia, nos esvaziar de nós mesmos e colocar o nosso Salvador em primeiro lugar, né? Deus, ele já tinha preparado tudo. Se a gente for observar, ele pegou o filho dele, já estava lá escrito, mesmo com letras invisíveis, e depois transportado para letras dos homens, que ele daria ao seu filho, ele tiraria um pedaço dele, traria para a terra, para que esse pedaço fosse transpassado, não é transpassado a palavra? Traspassado. Por nós. Então, é igual aquela música, que amor é esse? Que amor é esse? A gente tem que olhar e avaliar que Deus não precisava de nada disso. Mas nós somos tão amados, que a gente não tem nem noção, nem a dimensão do amor de Deus por nós. Então, a gente tem que, a cada dia, pegar toda essa palavra que a gente está recebendo dele, através de você, do seu conhecimento, que você vem trazendo, esmiuçando, e a gente tem que praticar, né? Hoje eu até coloquei um post lá no meu status que eu coloquei amor. Ninguém sabe o significado da palavra amor. Muitos abrem a boca e dizem, eu te amo. Mas amor esqueci a palavra, meu Deus. É atitude, amor é decisão, amor é sacrifício, porque Deus, ele decidiu, ele tomou atitude e sacrificou. E será que a gente faz pelo menos uma dessas coisas para ele? Então, todos os dias a gente tem que se avaliar que se não fosse Deus que desse o seu filho, nós não teríamos vida. Nós não teríamos essa oportunidade. O mundo teria se acabado lá atrás, porque ele foi gerações e gerações, a ponto de Deus dizer através de um. É quando a gente vê, quando Abraão, quando Noé, essas pessoas, quando são salvas, são lá livres daquela morte, a gente analisar, é o amor de Deus. Foi Deus que viu no coração
a sinceridade. Então, a gente também tem que ter esse amor por ele. E a gente tem que fazer por onde. A gente sacrifica pouco, sacrificamos pouco. Então, a gente tem que ter esse amor por Deus, porque é notório quando a gente lê esse capítulo, o amor de Deus por nós. Ele explica para a gente, vocês vão passar pelo fogo, o fogo é as provações, mas você que tem que decidir passar pelas provações. Porque muitas das vezes a gente está passando por uma provação e aí o diabo mostra um caminho mais fácil de você sair daquele problema. Porque vai ter as duas portas. Então, você tem que escolher. Não, será que isso aqui vai agradar a Deus se eu fizer desse jeito? Não, não vai agradar a Deus, então eu não vou fazer desse jeito. Então, é a gente que decide. O nosso amor para Deus, ele deixou até o livre-arbítrio para a gente escolher se vai amar ele ou não. E ele tem misericórdia, porque qualquer um que às vezes se ajoelha e diz, eu tenho misericórdia de mim, ele tem misericórdia. Porque naquele momento aquela pessoa foi sincera. A gente vê, eu sempre lembro quando eu estou falando alguma coisa sobre o rei Manassés, né? Que eu nem sabia que ele era filho de Ezequias, né? Ezequias, né? Então, o pai dele foi um homem exemplar, no entanto, o filho fez tudo ao contrário. Mas no momento que ele viu que ele estava em aflição, verdadeira aflição, para que braço ele correu? Do papai, então, de Deus. Então, a gente falar da Bíblia é uma coisa muito gostosa. É muito bom. Ok. Eu acabei. Sim, senhora. Fernanda, fala aí, Fernanda. Eu tenho observado que esses capítulos, se não todo o livro, porque a gente não chegou lá, ele vem explicando o livro de Apocalipse, que é um livro extremamente resumido, e ele vem esmiuçando, detalhando e trazendo, fazendo também um link com outros livros, outras profecias mais antigas da palavra, né? A palavra de Deus. E o mais encantador nisso tudo é que toda ela manda uma mesma mensagem, né? Claro, parece que eu descobri o ouro, mas realmente eu descobri o ouro. A mensagem da salvação. E a frase mais encantadora que fica na minha cabeça é quando o Senhor Jesus ele chama os separados à sua direita no momento no final da tribulação, de benditos de meu Pai, ou escolhidos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, gente, isso é tão incrível que não dá para descrever, não. Desde lá da fundação do mundo, já foi dito no grupo que o plano o sacrifício, o plano da salvação estava tudo pronto, a gente já se falou isso no grupo, nas meditações, mas quando você vê que absolutamente tudo estava pronto, você fica meio assim, eu não tenho uma palavra para descrever isso, não, extasiado com tamanha riqueza, com tamanha beleza, com tamanha complexidade. Desde lá da fundação do mundo, o nosso lugar no céu está preparado e todo esse percurso que estamos fazendo também já estava preparado. O sacrifício do Senhor Jesus já estava preparado. Gente, é maravilhoso. O mais maravilhoso é Deus ter lembrado da gente. Você olhar assim, a imensidão de Deus, a grandiosidade de Deus, olhar para as cabecinhas de prego que a gente é. Que cabeça de prego? Né? Fagulhazinha de areia, grãozinho de areia que a gente é. E ele teve misericórdia da gente, olhou para a gente. Se a gente passa por uma formiga, a gente não se apercebe dela e a gente pisa. Imagina como é que Deus para ouvir a gente. Se ele é muito maior e nós aparecemos muito menores do que uma formiga para a gente. Pensa, é muito... E ele preparou isso tudo para a gente. Muito bacana.
Poderoso, poderoso. Mais alguém, pessoal, quer acrescentar aí alguma coisa? Não? Então, vamos fazer aí a nossa oração, encerrar hoje. A gente vai se encontrar quinta-feira, tá certo? Quem faz aí a oração hoje? Andresa. Pronta, não é? Vamos. Senhor, obrigado, meu Pai. Que palavra, Senhor, gloriosa. Só imaginar, meu Pai, que o Senhor preparou tudo isso pensando em nós, meu Pai. É muito glorioso, Senhor. Não dá para descrever o tamanho, a imensidão do seu amor para conosco. Eu só tenho a agradecer, meu Pai. Tenho certeza que cada uma de nós que estamos aqui somos grata, meu Pai, por esse teu amor, Senhor. Ó Senhor, que todos os dias essa seja a nossa escolha. Que seja escolher a Ti todos os dias, meu Pai. Que o Senhor venha suprir, meu Pai, a necessidade de cada um de nós, Senhor. Visita cada familiar, meu Pai. Ó Senhor, visita também aquelas pessoas que estão doentes, acamadas, precisando, meu Pai, do ar para respirar, Senhor. Visita também, meu Pai, essas pessoas que nós evangelizamos hoje, meu Pai. Ó Senhor, eu tenho certeza, meu Pai, que uma alma, uma que sequer, meu Pai, foi salva. A Tua palavra entrou, meu Pai. Eu tenho certeza, ó Deus, porque eu sei que o Teu Espírito, que o Senhor estava ali naquele momento, naquele lugar, Senhor. Ó meu Pai, prepara este domingo, Senhor. Que nesse domingo, meu Pai, que o Senhor venha preparar os nossos talentos, que o Senhor venha multiplicar, venha dar oportunidade, meu Pai, da gente multiplicar os nossos talentos, cada um de nós que se encontra aqui, Senhor. Obrigado, meu Pai, mais uma vez, pela oportunidade, pelo ar que eu respiro, que nós venhamos ter uma noite maravilhosa na Tua presença, meu Pai, depois dessa palavra. Eu te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.